A Deus, que maravilhoso, né? As homenagens aí dos nossos filhos. Pessoal, hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre paternidade, né? Um tema bem sugestivo, né? E eu gostaria de começar com uma historinha aqui, uma reflexão. Essa historinha era o seguinte: tinha um pai e o filho, eles moravam em frente a uma linha de trem. E o filho acabou que brigou com o pai, saiu de casa, eles ficaram mais de 10 anos sem se falar. E aquele filho ali, ele sentiu o desejo ali de escrever uma carta para o pai. Aí ele escreveu, falou assim: ó pai, hoje eu quero te pedir perdão, mas eu não sei se o senhor vai me aceitar de volta, aceitar esse relacionamento de volta. E aí ele escreveu na carta o seguinte: ó, eu vou passar no trem, no horário tal, e eu queria que você fizesse o seguinte: se você me aceitar de volta, coloca uma bandeira branca em frente à casa, uma bandeirinha, e aí eu vou saber que se o senhor me aceita, eu vou descer do trem. Se o senhor não me aceitar, não vai ter nada branco, eu passo direto, a gente nem se vê mais. E aí esse menino entrou no trem e ele estava aflito, né? Assim, nossa, tá chegando na casa. E aí ele contou a história para uma pessoa que estava no trem, e aquela pessoa ficou muito envolvida, né, com a história. E o menino estava chegando e falou assim: eu não consigo nem olhar, olha para mim se tem alguma coisa branca, alguma bandeira, que é um sinal. E aí aquele cara do trem, o amigo dele ali olhando, falou assim: não tem uma bandeira branca não. A árvore está branca, a casa está toda branca, até a grama está branca, né? E aí aquele filho foi e desceu e teve esse encontro ali de restauração com o pai, né? E a realidade é que hoje é um dia muito especial. Eu vejo que o pai ele exerce um papel muito importante dentro de casa, na formação dos filhos. E é impossível a gente não passar esse dia e lembrar do nosso Deus, esse Pai maravilhoso, esse Pai perfeito, né? Eu creio que tem chegado um tempo, em Malaquias 4:6, fala assim: e eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu creio que tem chegado um tempo realmente de restauração de relacionamentos. Tem chegado um tempo onde os pais eles vão assumir essa responsabilidade, né, de serem intencionais na vida dos filhos. E eu vejo que a nossa sociedade hoje, essa questão até do próprio feminismo, é uma coisa que coloca o pai muito de escanteio, né? E a realidade é que, olhando a nossa formação, os nossos pais não são perfeitos. Eu também não sou perfeito como pai, mas eu vejo que existe algo essencial na formação do caráter das crianças, em ter um pai presente, né? E a falta do pai, às vezes, causa muito desajuste, né? Coisas que, às vezes, a criança era de 5 anos, até 5 anos ele é uma formação da primeira infância, e às vezes são feridas tão profundas que a pessoa está com 60 e está tratando na terapia coisas que aconteceram nessa primeira infância. Isso é um senso comum, até na própria psicologia. Muitas coisas aqui, culpa e insegurança, muitas vezes são causadas pela essa ausência do pai, baixa autoestima, pessoas propensas a apresentar transtornos psicológicos, com algumas consequências como depressão, ansiedade, anorexia, pessoas que têm essa falta da paternidade, ou essa paternidade desajustada, são mais propensas a entrar em relações tóxicas, porque tem medo de perder a pessoa que ama, são mais propensos a vícios, e existem inúmeras outras consequências, né? Mas, apesar disso, a gente não escolhe o nosso pai, não é verdade?
Eu consigo hoje escolher o pai que eu vou me tornar. Mas eu quero te falar que existe esperança. Amém? Em Mateus 7:9, fala assim: qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Esse versículo é muito interessante, que ele fala que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas, quanto mais o Pai Celestial. A realidade é que a paternidade de Deus ela é superior à nossa. Por mais que eu possa ser um pai super presente, super próximo, super intencional em termos de cuidado e proteção para os meus filhos, a paternidade de Deus ela é superior. A paternidade de Deus ela é superior na sua vida, e eu vejo que nós precisamos experimentar e entender essa paternidade. Amém? Eu te falo, eu como pai hoje, acabo que eu busco ser muito intencional na criação dos meus filhos, né? Fazendo algumas reflexões, e eu vejo que principalmente o pai hoje ele precisa dar um exemplo, né? O pai precisa assumir essa responsabilidade. O Davi está numa idade que ele fala assim: pai, meu sonho é ser igual a você. E assim, tudo que eu faço ele me imita muito. E existe uma responsabilidade que eu tenho que assumir de eu preciso realmente dar exemplo dentro de casa. Preciso de ser esse referencial. A realidade que a gente vê na Bíblia, que o pai ele exerce um papel muito forte de influência sobre os filhos. A gente vê aqui, Jacó ele foi pai de José. Algumas coisas da vida de José foram muito parecidas com a vida de Jacó. Alguns acontecimentos, a realidade que José teve exemplo dentro de casa. José, numa determinada situação, a mulher ali a mulher da casa que ele cuidava, ele deu em cima dele. E José, ele tinha um referencial. O pai dele trabalhou 14 anos para casar com a mãe. 14 anos. Ele tinha uma referência. José, quando ele teve um momento ali que os irmãos deles venderam ele para o Egito, depois ele virou o governador, e depois teve um momento de restauração, que José teve que perdoar os irmãos. Ele viu esse exemplo também com o pai. Ele viu o exemplo de Jacó e Esaú. Eles iam se encontrar, estavam brigados há muitos anos, e ele viu a restauração. Se você ler o momento do encontro, fala, e José estava do lado de Jacó. Referencia José nessa história. Eu vejo que é fundamental nós assumirmos essa responsabilidade como pais, assumir essa posição. Eu vejo que um presente que nós damos para os nossos filhos é ter um casamento em paz, né? De proporcionar esse ambiente seguro, né? Mas como eu falei, apesar de hoje acaba que nós transmitimos para os nossos filhos muito que nós aprendemos, esse referencial ele é super importante. A realidade é que o nosso Deus ele é um pai incrível. Ele é esse pai que nós precisamos tomar como exemplo, né? Ele é esse pai que realmente a gente muda os nossos valores e que nos coloca em outro patamar. A gente pode ver aqui em Lucas 15:11, eu não vou ler a história aqui, mas a história ali do filho pródigo, né? Um filho pediu parte da herança, e ele saiu de casa, depois ele gastou tudo, chegou a experimentar muita escassez, estava desejando comer a comida dos porcos, e esse filho voltou ali, ele falou, vou pedir para ser pelo menos funcionário do meu pai. E num determinado versículo aqui, fala assim, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai,
pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, colocam um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Então a gente vê aqui o padrão dessa paternidade de Deus. O menino estava longe ainda, o pai foi, com certeza ele estava ali fedendo daquela vida que ele estava passando, e o pai nem se importou com isso, cheio de compaixão. O filho já estava até com um discursinho pronto, falou, vou falar isso. Ele começou a falar, o pai já falou assim para os servos, eu trago a roupa lá para ele. O pai nem se importou muito ali com o que ele tinha a dizer, mas ele estava festejando, né? O pai aqui falando de roupas e anel, isso fala de uma restituição de autoridade. E eu vejo que o nosso Deus, ele nos olha dessa forma, nessa perspectiva. Quero te falar, você tem muito valor para o Senhor, né? E aqui, nesse texto, a gente consegue ver nessa perspectiva que o pai, ele estava muito interessado na presença do filho. Ele nem buscou aqui dar uma super lição de moral. Os braços dele estavam abertos, né? Eu trouxe até um exemplozinho aqui. Essa nota aqui, ó, de R$20 está bem novinha, vocês estão vendo? Quem quer receber essa nota? Falando sério, eu vou dar essa nota para alguém. Alguém quer? Levanta a mão aí. Beleza. E agora, e se eu fizer isso aqui com essa nota? Quem ainda quer? E se eu pisar aqui na nota? Ó, agora tá bem sujinho, hein? Ó. Alguém ainda quer? Eu quero. Quem levantar a mão mais alta aí, eu vou dar, hein? Vanessa lá, pulou. Eu sabia, cara. Ah, é? Obrigada. E a gente vê com essa nota, gente, por que vocês querem a nota, gente? Fala a verdade. Ela estava suja, amassada. A realidade é que ela não perdeu o valor dela. E na nossa vida, às vezes, os relacionamentos, eles são duros. Nós passamos por escolhas erradas. Mas o seu valor, ele não perde para o Senhor. O Senhor, ele te quer. Deus, ele te vê como um pai ali esperando o filho chegar. Ele quer essa intimidade. Ele quer essa presença. A gente vê que o nosso Deus Pai, ele não mediu esforço para ter esse relacionamento de volta. Ele nos vê com muito valor. Uma outra perspectiva aqui dessa paternidade de Deus é que Deus Pai, ele é provedor. Em Lucas 12, 27 fala: observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Em 1 Coríntios 2,9 fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A realidade é que o nosso Deus, ele é esse Deus provedor. Aqui Jesus fala, né, do lírio do campo, e fala: quanto mais vestirá vocês. A realidade é que de toda a criação a gente vê que Deus tem um carinho com a criação. Mas de toda a criação, nós somos a cereja do bolo para o Senhor, né? Ele te vê de uma maneira especial. Ele te ama. Ele é um Deus onipresente, Ele nos conhece. Eu vejo que Ele realmente é esse referencial. Um outro ponto aqui, uma outra revelação dessa paternidade de Deus, é que Ele nos dá acesso a uma herança. Romanos 8,17 fala assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória.
é muito interessante essa questão de herança. Eu vejo 3 níveis falando de colheita. Existe o primeiro nível, que é uma pessoa que vive, de certa forma, uma vida debaixo de maldição. O que é essa questão da maldição? É aquela pessoa que ela planta boas sementes, mas ela colhe espinhos. Ela não colhe o que ela plantou. Existe um outro ponto, que é uma pessoa que vive debaixo da bênção, que é a pessoa que planta boas sementes e colhe bons frutos. E existe o terceiro aqui, que é a pessoa que ela usufrui de herança. Ela não planta, mas ela colhe bons frutos. E eu creio que o Senhor, Ele quer nos revelar que nós somos herdeiros. Essa herança, existe. Acaba que a gente tem uma paternidade terrena, uma herança terrena, uma paternidade celestial, uma herança celestial. Nessa paternidade terrena, a gente vê que é fundamental os filhos honrarem os pais. Em Efésios 6, 1-3, fala: filhos, obedecei aos vossos pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Fala aqui também: casa e bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A realidade é que, nesse ponto de vista da herança, eu falo muito dessa herança dos nossos pais aqui, ela vem muito baseada em honra, né? Baseada em gratidão. E eu creio que o Senhor, Ele quer descortinar que nós somos herdeiros dele, amém? Que aquela frase que fala, né? Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Eu vejo que a gente precisa olhar o Senhor dessa perspectiva, que nós temos uma herança nele através de Jesus. Através desse sacrifício de Jesus, nós temos acesso a uma herança maravilhosa em Deus. E isso é fruto desse relacionamento, dessa paternidade. Eu vejo que essa herança, as medalhas que Jesus conquistou, é como se nós usássemos elas perante o Senhor. Ele te vê com outra perspectiva, através do sacrifício de Jesus. É um acesso maravilhoso. Um outro ponto aqui dessa revelação, dessa paternidade de Deus, é que o Senhor, Ele não nos abandona. Eu lembro a minha filha Amanda, ela era bem novinha, nem lembro a idade dela, ela teve um sonho e marcou muito ela. Ela teve um sonho que eu estava abandonando ela, saindo de carro, deixando ela para trás. Gente, e ela ficou magoada comigo. Ela acordou e falou assim: pai, você me deixou. Aí ela chorou. E isso passou umas 3 semanas, ela ainda falava desse assunto. Falei: filha, eu não fiz nada. Não tem culpa nenhuma. E a realidade é que o nosso Deus, Ele não te abandona. Esse Pai, Ele não nos abandona. Esses dias o meu filho, ele está numa fase um pouco mais... que a gente tem que dar um pouco mais de espaço para ele. É um pouco difícil. E esses dias ele foi descer no prédio para brincar com os amiguinhos. E só sei que parece que quando a Camila foi descer, ele subiu no elevador, eles desencontraram. E aí aconteceu isso umas 2 vezes. E o coleguinha do meu filho chegou e falou assim: eu acho que seus pais estão dormindo. Aí ele chegou e falou assim: você não conhece meu pai, ele nunca ia dormir e deixar de fora. Isso não passa na cabeça dele. E em Romanos 8, gente, é um texto assim maravilhoso. Eu vejo que Romanos 8 é um texto assim que o cristão precisa tomar esse texto com muito carinho. É um texto muito profundo, que revela muitos segredos do Senhor. E Romanos 8 fala assim, 8:31.
Se puder projetar, por gentileza, Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Amém? É esse nível aqui de relacionamento que o Senhor espera de nós. Essa é a perspectiva dele. Ele está falando assim: nada vai separar. Nada. A realidade não tem nada mais poderoso do que ele para te tirar das mãos do Senhor. Aqui fala, nem diabo, tem gente que tem tanto medo do diabo, nem angústias, nem o presente, nem o porvir. Quem vai nos condenar é Jesus que morreu por nós e nos justifica. A realidade é que o Pai, ele criou um plano perfeito para não ter nenhuma brecha para nós nos afastarmos do amor dele. Pelo menos da parte dele. Falou, da minha parte já está garantido. Você não precisa temer. Eu não vou te abandonar no dia assim da angústia. Não vou. No dia da abundância, da felicidade, eu vou estar lá me alegrando. Eu não vou me afastar. A realidade, como a Camila falou aqui, principalmente uma criança, ela faz uma associação muito grande da paternidade terrena com a paternidade celestial. E eu vejo que o Senhor, ele quer nos revelar essa paternidade celestial, que ela é muito superior. Quantos casos nós já ouvimos o pai falar assim: eu vou comprar pão, nunca mais voltou. Nunca mais fugiu de casa, deixou a família desamparada. E o nosso Deus, ele não é assim. Essa paternidade não é assim. Esse Deus maravilhoso. E em Romanos também, engraçado que a Camila falou desse texto, a Lai cantou também. Fala assim, Romanos 8:11. Desculpa, Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. Romanos 8:9 fala, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. A realidade é que o Espírito Santo, ele é um presente de Deus. Eu confesso para vocês que eu estava lendo esse texto e falando, Senhor, o que o Senhor quer dizer com essa parte aqui desse espírito de escravidão? Que o Senhor não nos deu um espírito de escravidão, mas a gente recebeu um espírito de adoção que clama Abba Pai. E eu vejo que é só o Espírito Santo que vai gerar dentro de nós essa certeza. Sabe, de não ter dúvida. Não ter dúvida das intenções. Às vezes você vai fazer um negócio com uma pessoa, você não sabe a intenção. Você não sabe se a intenção é de prejudicar, tirar proveito, fazer um bom negócio, mas não sabe.
A realidade é que isso aqui é a gente ter certeza que a intenção de Deus a nosso respeito é maravilhosa. É aquela certeza assim, ninguém me tira a certeza. Se uma pessoa falar alguma coisa aqui, um mau testemunho, não me tira a certeza. O Senhor, Ele quer, através do Espírito Santo, que Ele traz a certeza para o teu coração. É uma coisa de dentro para fora. É uma certeza de uma criança que está numa festa super cheia, uma confusão, e ela começa a estar com sono, e ela pede para o pai pegar no colo para dormir. Aquela confusão barulheira, ela dorme. Ela tem certeza que o pai não vai deixar ela cair no chão. Ela tem certeza que ela não vai ficar na festa ali, perdida. Ela tem certeza que ela nem pensa muito, né? Na verdade, ela fica em paz, ela descansa. E eu creio que o Senhor, Ele quer nos levar nesse lugar, nesse descanso. Eu creio que o homem, ele foi feito para estar nesse lugar seguro. A gente não funciona bem quando a gente não está nesse lugar seguro. Fica com medo, aquela pessoa, até os animais. Esses dias a Carla estava comentando comigo, eu estava conversando com uma pessoa que tem muito costume de pegar cachorro de rua e tratar. Cachorro de rua, quando leva para casa, às vezes dá ração, um tanto de coisa. Ele pega comida e esconde dentro de casa. Até fartura. Mas ele tem aquele sentimento de escassez. E aí a senhora falou, só depois de algum tempo que ele vai realmente acostumando, vendo que não é tão assim. E eu creio que o Senhor, Ele quer dar esse testemunho. Eu queria até chamar o louvor aqui, por gentileza. O Espírito Santo, Ele é esse selo. O Espírito Santo é que dá esse testemunho. A gente vê que o Espírito Santo, ele é muito importante nessa construção. Olha que versículo forte. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o que fala, o que é uma característica de um filho de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Você quer usufruir de uma vida plena, de filho, é ser guiado pelo Espírito de Deus. Esse é um patamar que nós devemos almejar. Essa vida de sermos guiados. Muitas vezes nós somos filhos, mas nós nos comportamos como escravos. Muitas vezes nós somos filhos, mas nós estamos atemorizados. Eu creio que o Espírito Santo, ele quer trazer esse entendimento. O Espírito Santo, ele quer testemunhar isso hoje, no meu e no seu coração. Queria te convidar para se colocar de pé. Eu queria que você hoje fizesse uma oração, falar: Espírito Santo, me revela, gera esse testemunho em mim. Espírito Santo, testifica no meu espírito que eu sou filho. Testifica essa paternidade do Pai. Isso é só Ele que pode fazer. E eu creio que hoje é um dia desse encontro, do Senhor construir esse testemunho dentro de você. Amém?
dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar. Estava orando aqui nesse louvor maravilhoso, o Senhor me deu uma visão. Eu vi como se fosse uma pessoa que ela tinha vários buracos assim, sabe? Esses buracos, alguns era certa falta de algumas áreas de paternidade. É como se o Senhor ele ia encaixando, ele ia preenchendo tudo, sabe? E permitir dessa pessoa ser um pai melhor, né? Às vezes eu não dou para o meu filho porque eu não recebi. Essa pessoa ia recebendo do Senhor. Amém? Queria te convidar para a gente tomar a ceia aqui. A ceia representa essa aliança através do sacrifício de Jesus. Representa a gente sentar à mesa com o Pai. Representa a gente reconhecer esse sacrifício perfeito e esse acesso. Que hoje, quando cearmos, possa representar que nós somos filhos amados, que nós temos direito à herança. Aleluia. Pode comer o pão e tomar o vinho. Nesse dia nós oramos pelo derramar do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo possa testificar no coração de cada um aqui essa paternidade de Deus, esse entendimento de filhos. Pai, nós queremos reconhecer a Tua paternidade. Nós queremos reconhecer que nós somos filhos, que nós somos herdeiros, que nós somos filhos do dono de todo esse mundo. Nós queremos, baseado no Teu amor, entender a nossa identidade. Nós, nessa perspectiva, nós queremos reconhecer que nós podemos todas as coisas, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Pai, nós nessa posição de pais, nós pedimos que nós possamos ser excelentes pais, que nós possamos, para os nossos filhos, refletir o caráter do Senhor, que nós possamos refletir a Tua bondade, o Teu amor, que nós possamos refletir o Teu caráter, Pai, que para os nossos filhos nós possamos ser pais que possam dar os ombros para os nossos filhos subirem, em nome de Jesus, que nós possamos projetar os nossos filhos para um destino maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter famílias curadas. Nós oramos, Pai, que os nossos lares sejam lares de vida, lares onde dá saudade de voltar, Pai, lares onde existe algo funcional, onde o marido ama a esposa ama o marido, que passam segurança para os filhos, um ambiente de paz, de provisão. Que o Senhor abençoe as famílias dessa igreja, as famílias dessa cidade, as famílias do Brasil. Nós oramos por famílias restauradas, nós oramos por esse sacerdócio restaurado nas famílias, em nome de Jesus, Pai. Abençoa as nossas vidas, que hoje seja um dia incrível, um dia de honra, um dia de gratidão, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queria só dar um aviso para a igreja. Nós estamos fazendo um jejum como igreja. Queria te encorajar, se você tem o desejo de participar, né? Nós iniciamos no dia 30 de julho e vamos até o dia 27 de agosto. Então o jejum é muito simples, é você abrir mão de algo que você gosta. Pode ser um café, pode ser um pão, pode ser televisão, redes sociais. E não só tirar isso, mas substituir por mais tempo de oração, buscando revelação do Senhor, para a edificação da sua fé. Amém? Queria dar um recadinho. No próximo sábado nós vamos ter um bazar aqui na igreja. Então no dia 20, começando às 9 horas da manhã, de 9 às 17, nós teremos o bazar aqui na igreja, tá bom, gente? Então participem. No domingo também vai acontecer o bazar, que é no dia 21, de 10 ou 9? De 9 às 14 horas. Então se você puder chegar um pouquinho mais cedo no culto também, talvez se você não puder vir no sábado, prestigiar, dar uma olhadinha. Quem quiser ainda trazer doações, ainda dá tempo, pode procurar a pastora Maísa ou então a Miriam, tá bom? E no dia 27 de agosto teremos um evento exclusivo para mulheres aqui na igreja. Vai ser um sábado, ok? Sábado às 20 horas. Depois a gente vai estar divulgando a arte direitinho nos grupos de WhatsApp, no Instagram. Mas já preparem na sua agenda um evento exclusivo somente para as mulheres. Contamos com a participação dos pais no cuidado dos seus filhos, liberando as suas queridas esposas para terem um tempo só delas. Amém? Deus abençoe e ótimo domingo para você.